Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para este nosso encontro para realizarmos questões de direito administrativo da nossa banca FGV, focado aqui no nosso concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte, ex-procurador do Estado de São Paulo e vou estar aqui com vocês para nós resolvermos alguns exercícios, bons exercícios da banca FGV, para você observar mais ou menos qual é o perfil da nossa banca, perfeito? Pessoal, antes de iniciarmos, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Também sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais na sua preparação. Pessoal, olha só, antes de nós iniciarmos aqui a resolução ainda dos nossos exercícios e fazermos uma revisão teórica por meio desses exercícios, perceba que o foco da nossa banca, especialmente em direito administrativo, que é o que eu posso falar, é muito caso concreto cobrando informativo. São julgados de informativos transformados em casos concretos pela nossa banca, perfeito? A maioria das questões aborda esse tipo de cobrança, perfeito? Vai ter esse tipo de abordagem. Então, a grande dica que eu te dou para estudar para FGV, Direito Administrativo, pegue informativos de STF e de STJ, memorize e entenda esses informativos, porque muito possivelmente nós vamos ter 50% da prova só nesses pontos, perfeito? Só nessas questões de informativos. A nossa prova, é claro, também vai trazer questões atreladas a literalidades de legislação, perfeito? Porque a FGV também tem esse tipo de cobrança, mas primordialmente a cobrança virá de casos concretos, de informativos das jurisprudências de STJ e STF. Perfeito? Você vai ver aqui por meio das nossas questões. Maravilha. Vamos começar? E a primeira questão que eu trago para nós resolvermos está aqui, pessoal, veja, esta. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o combate à corrupção, a ilegalidade e a imoralidade no seio do poder público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. Uma das formas de combate à corrupção pública é o manejo de ação de improbidade. Este um tema que fatalmente estará lá na sua prova. Fatalmente uma das nossas 10 questões de direito administrativo da temática de improbidade. Então vem lá. Recentemente, ao analisar a matéria, olha o que eu disse a você, ó. O STF concluiu que a utilização da colaboração premiada nos termos da Lei 12.850 no âmbito civil em ação de ato de improbidade administrativa movida pelo MP pessoal, a colaboração premiada na ação civil de improbidade ajuizada pelo MP é constitucional ou inconstitucional? É possível ou não se valer da colaboração premiada
no âmbito da ação civil de improbidade administrativa. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível, que é constitucional. De forma, venha cá, com essa disposição do Supremo, a gente já afasta a letra A letra B. Veja, aqui a gente cai na letra D, que vai dizer o seguinte, olha, é constitucional com observação de algumas diretrizes, como, por exemplo, obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para indenização. Bom, vamos ver a letra E. É também constitucional, com observação de algumas diretrizes, como, por exemplo, o acordo de colaboração deve ser celebrado pelo MP, sem necessidade de interveniência da pessoa jurídica interessada, mas é imprescindível que seja devidamente homologado pela autoridade judicial competente. E aí, pessoal? Constitucional, a gente já sabe. Agora, letra D ou letra E? E aí, a resposta será a letra D. De fato, o Supremo Tribunal Federal entende que é constitucional o uso da colaboração premiada. Primeiro cuidado que você tem que ter. Na questão aqui não nos foi exigido esse cuidado, porque a própria questão já informou, mas eu chamo a atenção para você. É constitucional a utilização da colaboração premiada, mas quem precisará ajuizar essa ação de improbidade e, consequentemente, celebrar essa colaboração premiada é o MP. Eu sei que você sabe, hoje tem legitimidade para ajuizar a ação de improbidade tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada. Perfeito, é verdade. Mas para se valer da colaboração premiada, precisa necessariamente ser o MP que tenha ajuizado a ação e que tenha também pleiteado, que tenha requerido a celebração do acordo de colaboração premiada, perfeito? Então, muito cuidado com esse primeiro ponto. Um segundo ponto estabelecido pelo Supremo, anote, é que apenas as declarações do colaborador não são suficientes para manejar a ação de improbidade e para a celebração do acordo. As declarações do colaborador, por si só, não são suficientes para mover a máquina. É preciso outros elementos probatórios. Terceiro ponto, e no meu entender o mais importante, esse que a questão nos trouxe. Veja, é obrigatório o ressarcimento do dano ao erário e esse ressarcimento precisa ser integral. Não pode ser objeto de transação ou acordo. Precisa ser integral o ressarcimento e obrigatoriamente a celebração, obrigatoriamente o ressarcimento integral e não pode haver transação ou acordo. O que eu quero dizer com isso? Se o sujeito gerou um dano de R$1 milhão, obrigatoriamente o ressarcimento precisa ser de R$1 milhão, não pode ser objeto de transação ou acordo. O que está aqui, Bruno, dizendo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para indenização? O que o Supremo permite aqui, olha, é transacionar, é negociar a forma de pagamento. Vai ser feito o pagamento à vista, vai ser feito parcelado, vai ser feito em dinheiro, vai ser feito em bens. Isso eu posso transacionar, mas o valor precisa ser integral. Outra diretriz está na letra E,
Só que tem um erro aí na letra E que nós vamos alterar. De fato, o acordo deve ser celebrado pelo MP. Mas veja, pessoal, que há a necessidade de interveniência da pessoa jurídica interessada. E também é imprescindível que haja a homologação pela autoridade judicial competente. Ótimo julgado para a FGV voltar a cobrar aqui em Minas Gerais. Perfeito? Maravilha. Vamos lá. Outra questão, mais uma de improbidade, porque esta temática estará na sua prova. Olha lá, pessoal. Por determinação de José Goiaba, prefeito do município da Boa Fruta, em todas as obras municipais foram apostas placas confeccionadas com recursos do erário, contendo a seguinte inscrição: Governo Zé Goiaba, o melhor da Boa Fruta. Pessoal, aí é questão realmente muito boa de prova e até uma questão fácil. A gente sempre vem tratando disso como grande incidência, como grande possibilidade de cobrança de prova. E aí veja, a questão vem e nos diz: à luz da legislação de regência dos atos de improbidade, o ato do prefeito é, naturalmente, o ato do prefeito vai ser ilícito. É óbvio isso. Então vamos lá. Razão pela qual eu afasto a letra A e a letra B. Bom, o ato é ilícito, punível com multa e proibição de contratar com o poder público por prazo não superior a 4 anos, ilícito e punível com perda da função e suspensão dos direitos políticos até 12 anos, ilícito e punível com perda da função e suspensão dos direitos políticos até 14 anos. E aí? Bom, e aí que para eu resolver essa questão, não basta que eu saiba que seja ilícito. Eu preciso saber também qual é o tipo de improbidade envolvida aqui no caso. Nós estamos tratando, pessoal, de um ato de improbidade que viola princípios. É o que vai dispor, anote aí, o artigo 11, no seu inciso 12, claro, da Lei 8429. Perfeito? Pessoal, então veja que de fato é ato de improbidade e é um ato de improbidade que viola princípios. De modo que ato de improbidade que viola princípios vai estar sujeito apenas a 2 sanções. Quais são as 2? A multa e a proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a 4 anos. Razão pela qual a nossa resposta é de fato a letra C. Perfeito? Veja, preste muita atenção, pessoal. Não há nos atos de improbidade que violam princípios, repito, não há nos atos de improbidade que violam princípios as sanções de perda da função e nem a de suspensão dos direitos políticos. Isso é muito bom para estar na nossa prova. Apenas a multa e a proibição de contratar com o poder público. Bom, eu aproveito, faço um aprofundamento para você aqui. Na seguinte situação, pessoal, observe, o STF entende que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que é o que veda publicidade gerando promoção pessoal, não admite flexibilização infraconstitucional. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, não admite flexibilização infraconstitucional, o que significa dizer que não pode um ato infraconstitucional, um ato normativo ou uma lei, não pode
estabelecer situações em que não é cabível, que na verdade que não gerará a promoção pessoal, uma publicidade institucional. Perfeito? Bom, mas cuidado com o seguinte, o próprio Supremo entende que não é publicidade institucional. O próprio Supremo entende que não é publicidade institucional e que, consequentemente, não é promoção pessoal o fato de um agente político, por exemplo, um deputado, um vereador, fazer com recursos próprios para os seus eleitores divulgação dos seus atos do mandato. Perfeito? Para o seu nicho. Fazer a divulgação daquilo que ele fez durante o seu mandato. Isso não é publicidade institucional, não é promoção pessoal, não é ato de improbidade. Perfeito? Maravilha. Pessoal, vamos lá. Trago outra questão para você. E essa questão, apesar de batida, vem sendo rotineiramente cobrada pela FGV. Coloquei uma questão aqui de 2023, mas poderia ter colocado questão ENAM 2024, exatamente a mesma coisa. A cobrança da retroatividade ou não dos aspectos benéficos da Lei 8429 com as modificações da 14.230. Vamos lá, pessoal, veja. João, ex-secretário de saúde do município X, é réu em ação de improbidade proposta pelo MPF em 2022. É acusado de se ter apropriado de valores desviados de contratações públicas realizadas em 2019, sem licitação e com preços acima da prática de mercado. Durante a fase de instrução, João requer ao juízo a adoção de diversas providências. O entendimento correto a ser adotado pelo julgador, conforme orientação do STF, na tese fixada no tema 1199 é, pessoal, aplicar a prescrição intercorrente a contar da prática do ato tipo como ímprobo, ou seja, 2019. Nesse tema 1199, o Supremo trouxe uma série de entendimentos, dentre eles a questão da prescrição. O Supremo entendeu que o novo regime prescricional estabelecido pela Lei 14.230 deve ser aplicado aos atos de improbidade praticados após a vigência das alterações. Então, o novo regime prescricional apenas para os fatos e atos praticados depois da entrada em vigor da Lei 14.230. Então, portanto, a prescrição intercorrente não vai ser a contada do ato de 2019. Que a Lei 14.230, letra B, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o ato tido como ímprobo foi praticado em 2019, antes da vigência da nova lei. E aí é o caso concreto, realmente, é o centro da resposta da nossa questão. O Supremo, no tema, entendeu o seguinte, olha, a Lei 14.230 vai ter aplicação aos fatos anteriores, praticados antes da sua vigência, desde que não tenha tido trânsito em julgado quando a lei entrou em vigor. Quero dizer o seguinte, se o sujeito, por exemplo, pratica um ato culposo antes das alterações da 14.230 e tem trânsito em julgado antes, a lei não se aplicará retroativamente. E o sujeito vai responder pelo ato culposo. Porque, como você sabe, a modalidade culposa foi revogada pela 14.230. Mas se o sujeito praticou um ato culposo antes e não houve
trânsito em julgado quando da entrada em vigor da lei, a Lei 14.230 vai ser aplicada retroativamente e vai alcançar os fatos praticados, este caso, o fato praticado, antes dela, porque não houve trânsito em julgado. Esse é o marco estabelecido pelo Supremo para verificar se há ou não aplicação retroativa da Lei 14.230. Então está errada a questão, porque é possível que a 14.230 se aplique ao caso concreto. Eu preciso saber se há ou não trânsito em julgado. De acordo com o que a questão me narra, ainda não há trânsito em julgado, então ela poderia sim ser aplicada, mesmo o fato tendo ocorrido em 2019. Então aí vem letra C, como não há sentença condenatória transitada em julgado, incide a Lei 14.230, cabendo ao juiz analisar o dolo na conduta de João. Perfeito. Essa é a resposta. Perfeito? O marco temporal para dizer se aplica ou não os aspectos benéficos da 14.230 é a ocorrência ou não de trânsito em julgado. Perfeito? Ótimo. Vamos mudar de tema. Vamos agora no tema da organização administrativa. Trago para você essa questão. Um determinado ente da federação pretende criar, com autorização legal, nova pessoa jurídica para exercer atividade econômica em sentido estrito, mas pede um parecer à sua procuradoria sobre a melhor estrutura a adotar. Então quer uma autorização legal para uma pessoa jurídica exercer atividade econômica em sentido estrito. Qual a melhor estrutura? Bom, então é correto afirmar que vai ser uma autarquia que pode ter personalidade, direito público ou privado. Eu não preciso nem ler o resto. Já está errado. Porque, veja, a letra A ela já é errada na sua natureza. Ainda que ela esteja errada porque a autarquia não presta atividade econômica em sentido estrito, a autarquia necessariamente é pessoa jurídica de direito público. A autarquia necessariamente é pessoa jurídica de direito público. Não pode ser pessoa jurídica de direito privado. E a autarquia também não pode ser porque a autarquia não pode exercer, não pode explorar atividade econômica em sentido estrito. A autarquia apenas presta serviço público. Vamos lá. Letra B. Sociedade de economia mista. Pode ser. Que é pessoa jurídica de direito privado. É verdade. E, portanto, pode exercer atividade econômica. Maravilha. A Caixa é um exemplo de sociedade de economia mista? Não. A Caixa é um exemplo de empresa pública. Vamos lá. Letra C. A expressão empresa estatal ou governamental é sinônimo de empresa pública. Não é. Empresa estatal é gênero de duas espécies. Empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos lá. Letra D. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Ótimo. Com capital inteiramente público. Perfeito. Organização sob qualquer das formas admitidas em direito. Maravilha. O BNDES é o exemplo de uma empresa pública. Correto. Letra D a resposta. Autarquia que tenha personagem de direito privado. Aí já está errado, porque a autarquia também não pode ser e não é pessoa jurídica de direito privado. Bom, lembre, né? As grandes diferenças de empresa pública e sociedade de economia mista. 3 grandes diferenças. Primeiro, o regime societário. A empresa pública, qualquer forma societária. A sociedade de economia mista só pode ser SA. Segunda diferença, a composição do capital. A empresa pública, o capital é inteiramente público. A sociedade de economia mista, capital público e privado, mas a maioria do capital votante precisa ser público. E a terceira diferença é o foro processual, mas essa diferença só vale para as federais.
A empresa pública federal terá suas ações ajuizadas na Justiça Federal, ao passo que a sociedade de economia mista federal na Justiça Estadual. Por que só vale para as federais essa diferença? Porque empresa pública estadual e municipal e sociedade de economia mista estadual e municipal, todas elas na Justiça Estadual. Mais uma questão, projeto para você. Veja, pessoal. Durante uma operação da PM no estado Beta, na comunidade Alfa, Joaquim, menino de 5 anos, que dormia em sua cama, foi alvejado por uma bala perdida, morrendo imediatamente. Os pais de Joaquim ajuizaram ação indenizatória por danos morais em face do estado Beta. No caso em tela, observando a jurisprudência do STF sobre o tema, o magistrado deve aplicar a responsabilidade civil. E aí, pessoal? Julgado importantíssimo do Supremo Tribunal Federal, né? Conflito armado, conflito entre policiais e bandidos em incursões policiais, em operações policiais. O Supremo tem o entendimento de que se presume o nexo causal em desfavor do Estado. Portanto, presume a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, e que caberá ao Estado fazer a prova do rompimento do nexo causal. Vai dizer o STF ainda que a perícia inconclusiva, por si só, não é capaz de romper o nexo causal e, portanto, o Estado precisa proceder, precisa fazer a prova efetiva do rompimento do nexo causal. Então vamos lá. Veja, a responsabilidade civil é objetiva do Estado, verdade, sendo dever do Estado provar a exclusão do nexo entre o ato e o dano, pois tal nexo é presumido. Ó, tá aí já. É a nossa resposta. Eu vou eliminar já a letra D e letra E, que fala que são subjetivas, não preciso nem ler mais. Letra B, objetiva, ônus dos pais provar a conduta? Não. É ônus do Estado provar a excludente de responsabilidade. Letra C, objetiva do Estado, sendo ônus dos pais, mesma coisa, errado. Cabe ao Estado provar uma das causas excludentes de responsabilidade. Perfeito? Ponto. Mais uma questão, pessoal. Veja, projeto para você. Tício estava no interior de uma loja de fogos de artifício de sua cidade, a fim de comprar diversos itens para a festa junina que se aproximava, quando se deu uma grande explosão que lhe causou queimaduras e destruiu seus pertences. Considerando a legislação em vigor e a jurisprudência atualizada, é correto afirmar. O caso aqui, pessoal, é o RE 136861. Entende o STF que o Estado terá responsabilidade pelos danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, havendo uma violação do dever jurídico específico de agir do Estado. E essa violação do dever jurídico específico de agir do Estado ocorrerá quando for concedida uma licença sem as cautelas legais ou quando o poder público tiver conhecimento de eventuais irregularidades e nada fizer. E a responsabilidade do Estado será uma responsabilidade objetiva. Perfeito? Então, o Estado responde de maneira objetiva quando houver violação ao dever jurídico específico de agir.
concedida a licença sem as cautelas, sem funcionamento, né, sem as cautelas para funcionamento, e ainda quando o poder público tiver conhecimento de eventuais irregularidades e nada fizer. Anote, pessoal, que quando houver um comércio clandestino, o Estado não concedeu a licença, ele não concede o alvará. E quando ele vai fazer a eventual fiscalização no comércio, o local esconde as coisas. E não tem como o Estado saber. Nesse caso de comércio clandestino, o Estado não será responsabilizado. Mas que não é o caso aqui. O caso aqui, ó, ele estava numa loja própria de fogos de artifício. Perfeito? E aí é correto afirmar: é sempre cabível a responsabilização do município pelos danos decorrentes da explosão? É sempre não. É cabível quando comprovada a violação ao dever jurídico específico de agir. Letra B. Em razão do dever de fiscalização, haverá sempre responsabilidade do município, ainda que tenha recebido licença para funcionamento com as cautelas. Errado. O exercício do comércio de fogos de artifício, atividade privada, não enseja em qualquer hipótese responsabilização? Não. Enseja nesses casos que eu estabeleci com você. Vamos lá. Letra D. O requerimento de licença de instalação é suficiente para ensejar o dever de agir do município? Não, não, não. Que será sempre responsabilizado? Também não. Letra E, portanto, a nossa resposta: haverá responsabilidade civil do município por omissão específica quando forem de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. A nossa resposta. Perfeito? Maravilha. Pessoal, mais uma questão de responsabilidade civil do Estado, porque de fato é tema extremamente importante. Vem cá. José cumpria pena em regime fechado na penitenciária X na Grande Florianópolis, de onde fugiu. Meses após a fuga, já fora das dependências do centro penitenciário, José envolveu-se numa briga com presidiários de uma facção rival, também foragidos, e foi esfaqueado. Poucos minutos depois de ser esfaqueado, José cai morto, em decorrência da forte hemorragia causada pelo ferimento. O filho de José ajuiza ação contra o Estado de Santa Catarina, pleiteando indenização pela morte do pai. Bom, de acordo com o exposto, o pedido deve ser julgado procedente ou improcedente. Bom, aqui nós temos que ter cuidado para fazer uma seguinte análise. Veja, se o José foge da penitenciária e imediatamente após pratica um evento danoso, o Estado tem responsabilidade pelo ato praticado pelo preso foragido. Como houve aqui um lapso temporal razoável entre a fuga e o evento danoso, na verdade, quando houver um lapso temporal razoável entre a fuga e o evento danoso, rompe o nexo e o Estado não tem responsabilidade. Aqui na questão, nós temos esse tratamento, mas nós temos ainda uma outra questão, em que o José fugiu e tempos depois é que ele foi ser esfaqueado por um outro grupo que também estava foragido há mais tempo. Se essa briga tivesse acontecido dentro da penitenciária, fatalmente o Estado teria responsabilidade, porque o preso estaria sob a custódia do Estado. Ocorre que o preso fora da penitenciária, ainda mais tempos depois, faz com que o preso não esteja mais sob a custódia do Estado. E, portanto, o Estado não pode ser responsabilizado por esta situação. Vamos buscar a resposta. De acordo com o exposto, o pedido deve ser julgado procedente?
Não. Pois o Estado é garantidor universal, piorou. O Estado não é garantidor universal. A teoria do risco integral não é aplicada como regra no direito brasileiro. Ela é aplicada de maneira excepcional. E não é nesse caso. Letra B. Improcedente, é verdade. Pois José era um delinquente e assumiu o risco da própria morte ao brigar com outros presidiários. Não é por isso que é improcedente. A letra C procedente, letra E procedente, então nós vamos chegar à letra D. É improcedente, pois José não estava sob a guarda do estado de Santa Catarina no momento de sua morte. Exatamente essa é a nossa resposta. Perfeito? Ótimo. Vamos lá, pessoal. Uma outra questão. Trago para você, inclusive, FGV, prova de delegado, a prova da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Questão facílima, olha aqui. Ao aprofundar seus estudos acerca do direito administrativo, Carlota observou que existem diversas manifestações do poder hierárquico, entre as quais é correto apontar. Ou seja, a questão está questionando o seguinte: quais dessas condutas são frutos do poder hierárquico? Pessoal, a vocação temporária de competência. O que é a vocação? Hierárquico superior, que chama para si a atribuição do seu subordinado. Olha, exemplo clássico de poder hierárquico, fácil. Exatamente a resposta, exatamente o nosso gabarito, letra A. As demais, embargo de obra que esteja em desacordo com o ordenamento, poder de polícia. Deferimento de licença profissional, poder de polícia. Aplicação de multa à concessionária, poder disciplinar. Recurso administrativo, dirigido à autoridade competente da administração direta contra decisão de autarquia. Apesar do nome do recurso chamar recurso hierárquico impróprio, isso não é fruto da hierarquia, porque não há hierarquia, não há aplicação do poder hierárquico entre a administração direta e a indireta. O que há é a chamada vinculação, tutela, controle finalístico, supervisão ministerial. Maravilha. Próxima questão. Veja. No curso de uma fiscalização, fiscais de determinada municipalidade identificaram que um estabelecimento comercial instalou bancos e araras de roupas na calçada para alavancar os seus negócios. Os agentes municipais, considerando que estavam devidamente autorizados pela lei no correto desempenho de suas funções, poderiam. Que poderiam fazer? Bom, poderiam aplicar multa ao estabelecimento? Poderiam. Determinar a instauração de processo de interdição? Poderiam. Como expressão do poder hierárquico? Aí não. Isso não seria fruto do poder hierárquico. O que nós estaríamos diante é do poder de polícia. Vamos lá, letra B. Poderiam apreender os bancos e araras? Sim. Multar o estabelecimento? Sim. No exercício do poder disciplinar? Não. Interditar o estabelecimento e apreender todo o mobiliário da calçada? Poderia. Como exercício do poder de tutela? Não é poder de autotutela. Isso vai ser poder de polícia. Razão pela qual a letra D também está errada, porque vai falar da tutela. Nós vamos chegar à resposta letra E. Apreender os bancos e as araras de roupas irregulares. Multar o estabelecimento, sem dúvida, no exercício do poder de polícia. Perfeito? Resposta, portanto, letra E. Maravilha. Vamos lá. Mais uma questão, projeto. Guilherme, servidor estatutário, comparece a um restaurante para fins fiscalizatórios. Ocasião em que encontra uma barata percorrendo o chão do salão onde os clientes estavam sendo servidos. Se a barata estiver andando, maravilha. Se ela estiver voando, ninguém permanece. Né? Vamos lá. A fiscalização prossegue
sendo certo que nenhum outro inseto foi visualizado. Nem precisava ter outro. A barata já bastava, né? Mas vem cá. Em todas as demais fiscalizações, o local estava impecável. Guilherme, no exercício de um dos poderes do Estado, determina a interdição do estabelecimento, entendendo que o local não tinha condições de salubridade para funcionar. Nesse cenário, é correto afirmar que ele exerceu, no caso concreto, naturalmente, nós estamos diante do poder de polícia. Isso é um exemplo clássico de poder de polícia. Então venha cá, eu já afasto a letra A, eu afasto a letra D, eu afasto a letra E. E vou ficar entre a B e C. Veja, letra B é o poder de polícia, mas houve ofensa ao princípio da proporcionalidade, mais especificamente a exigibilidade, considerando que existiam outros meios menos lesivos para sanar o vício. Letra C é o poder de polícia, mas houve ofensa à proporcionalidade, mais especificamente ao subprincípio da adequação, considerando que existiam outros mecanismos menos lesivos para sanar o vício encontrado. Olha que questão maldosa, hein? Difícil. Você vai ficar naturalmente em dúvida entre a letra B e a letra C mesmo. E aí o que a questão está exigindo de você não é nem poder de polícia, é princípio da proporcionalidade. Saber aqui, olha, os subprincípios, a adequação, idoneidade versus necessidade ou exigibilidade. Pessoal, a nossa resposta, a nota, é a letra B. É de fato violação ao subprincípio da exigibilidade, também chamado de necessidade. Porque veja o seguinte, a necessidade ou exigibilidade, subprincípio da proporcionalidade, vai dizer exatamente isso. Quando houver duas ou mais medidas para alcançar o resultado pretendido, deve-se adotar a menos gravosa. Quando houver duas ou mais medidas para alcançar o resultado, deve-se adotar a menos gravosa. Isso é a exigibilidade ou necessidade. E, portanto, a nossa resposta. E o que seria a adequação? Anote aí. A adequação, ou também chamado de idoneidade, por ela, o ato do Estado será adequado, será idôneo, quando permitir, quando for possível por ele, alcançar o resultado pretendido. Quando for possível por ele alcançar o resultado pretendido. Perfeito? Maravilha. Mais uma questão, pessoal. Veja, projeto para você. A Sociedade de Economia Mista Beta, do município X, recebeu formalmente, por meio de lei específica, delegação do poder de polícia do município para prestar serviços de policiamento do trânsito na cidade, inclusive para aplicar multa aos infratores. Sabe-se que a entidade Beta é uma empresa estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do poder público em regime não concorrencial. Por entender que o município X não poderia delegar o poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado, o MP, então, ajuiza a ação civil pública, pleiteando declaração de nulidade da delegação e das multas aplicadas, assim como a assunção imediata do serviço pelo município. No caso em tela, de acordo com a atual jurisprudência do STF, em tema de repercussão geral, a pretensão do Ministério Público deve ou não ser acolhida. Pessoal, questão batida, mas que ainda cai em prova. O STF entendeu que é constitucional, por meio de lei,
a delegação do poder de polícia a estatais, prestadoras de serviço público, de atuação própria do Estado em regime não concorrencial, exatamente nos moldes realizados pela questão. Portanto, venha cá, a pretensão deve ou não ser acolhida? Não deve ser acolhida. Afasto letra C, D e E. Letra A. Não deve ser acolhida, pois é constitucional a delegação na forma realizada, inclusive no que concerne a sanção. Perfeito. O STF disse que apenas uma única situação não pode ser delegada: a ordem de polícia. A ordem de polícia, disse o Supremo, é absolutamente indelegável. Perfeito? Letra B vai ser errada, olha, apesar de não deve ser acolhida, pois é constitucional a delegação do poder de polícia a qualquer pessoa jurídica de direito privado? Não. Apenas a estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado que não estejam nessas condições que eu acabei de dizer, se delega apenas as atividades materiais, a fiscalização e o consentimento. Mais uma questão, pessoal. Veja, sobre a vedação ao nepotismo. Assinale a afirmativa correta. Letra A. A limitação à nomeação só se aplica às entidades da administração direta e aquelas da indireta sujeitas ao regime de direito público. Me ajuda aí. Errado. Nepotismo, você sabe, é a nomeação de cônjuge, companheiro, parente, na linha reta ou colateral ou afim até o terceiro grau, para cargos em comissão e funções de confiança, tanto na administração direta quanto na indireta, independentemente do regime jurídico. Lembre que a súmula vinculante 13 e também o artigo 11, inciso 11 da 8429 da Lei de Improbidade vedam também o nepotismo cruzado. Eu nomeio o seu parente, você nomeia o meu. Nepotismo cruzado. São as chamadas designações recíprocas. Veja que eu disse, né? Está na Lei de Improbidade. Então, portanto, anote aí que nepotismo é ato de improbidade que viola princípios. É ato de improbidade que viola princípios. Anote aí. Vamos lá, letra B. Os limites da definição do que seja nepotismo são fixados exclusivamente pelas relações de parentesco traçadas pelo Código Civil. Não, a súmula vinculante e a Lei 8429 delimitam o parentesco que é nepotismo. Por exemplo, o Código Civil estabelece o seu parente de quarto grau, o seu parente de quarto grau, que é o seu primo. Tá? E o primo não vai ser ato de improbidade a nomeação do primo. Vamos lá, letra C. A limitação à nomeação não se coloca em relação às funções gratificadas. Coloca. A limitação à nomeação decorrente de designações recíprocas só se aplica entre cargos integrantes da mesma entidade federativa. Não tem essa restrição no entendimento. Letra E, a nossa resposta. A configuração de nepotismo na nomeação de irmão dispensa a comprovação de vínculos de aproximação e afeto, uma vez que o critério determinante da vedação é de natureza exclusivamente objetiva. Sim, eu não preciso demonstrar que eu tenho um carinho, que eu gosto do meu parente. O que precisa ser demonstrado simplesmente é que tem a relação de parentesco estabelecida na súmula vinculante e na Lei 8429. Por isso, é uma vedação de natureza exclusiva. O critério é de natureza exclusivamente objetiva. Perfeito? Maravilha. Está no nosso edital a Lei 13.303, a lei das estatais, e eu quero resolver uma questão com você sobre ela. Veja, pessoal, a União instituiu uma sociedade anônima
com a finalidade específica de explorar atividades nucleares para fins de geração de energia elétrica. Especificamente, o objeto social da empresa abrange a construção e operação de usinas nucleares, a geração, transmissão e comercialização de energia elétrica delas decorrentes e a realização de serviços de engenharia e correlatos. A respeito da exploração da atividade econômica pelo Estado, assinale a afirmativa correta. Veja, pessoal, a empresa estatal está dispensada de realizar licitação para comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados aos seus objetos sociais, que estão muito difícil. Por quê? Porque você não costuma estudar a Lei 13.303. E ela está no nosso edital. Razão pela qual, pessoal, tem que estudar, e a resposta já é a letra A. É a disposição constante no artigo 28, parágrafo 3º, especificamente, o inciso 1 da Lei 13.303 é dispensada de realizar licitação para comercialização, prestação ou execução de produtos, serviços ou obras especificados no seu objeto social. Perfeito? Letra B, vamos lá. A atuação da estatal como investidor institucional no mercado financeiro, com o objetivo de auferir ganhos a partir da aplicação de suas disponibilidades de caixa, constitui uma atividade econômica que depende de autorização legislativa. O 173 não estabelece dessa forma. Letra C. A Lei 13.303 não se aplica às estatais, não se aplica a essa estatal, uma vez que ela exerce atividade econômica? Jamais. A Lei 13.303 se aplica a todas as estatais, sejam elas prestadoras de serviço público, sejam elas exploradoras de atividade econômica. Letra D. A estatal está sujeita ao regime próprio das empresas privadas. É verdade. Inclusive quanto aos direitos e às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. É verdade. Não lhe sendo aplicáveis os princípios da administração? Aí errado. Aplicado o artigo 37, sem sombra de dúvida. Caso a estatal decida escolher parceiro estratégico com características particulares para a formação de parceria visando a realização de oportunidades de negócio definida e específica, deve necessariamente abrir licitação para selecionar a proposta mais vantajosa. Errado, pessoal. A lei estabelece essa situação também como uma hipótese de licitação dispensada. Lá também no artigo 28, no parágrafo 3º, só que aí no inciso 2. Perfeito? Muito cuidado, tema que vai estar em prova. Perfeito? Maravilha. Pessoal, com isso eu encerro com você o nosso encontro. Mais uma vez me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.